Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Café com Visão. Todas as segundas-feiras, às 6h30 da manhã, nós estamos aqui compartilhando com você. Eu gostaria de desafiar você a compartilhar esse vídeo, a você deixar um comentário, a você curtir. E se você tem sido abençoado, abençoe outras pessoas. Sabe, eu compartilhei na semana passada sobre o poder de Deus. Nós precisamos do poder de Deus para cumprir o propósito de Deus. Mas o poder de Deus, ele move através da graça. Como eu compartilhei na semana passada, a graça de Deus é suficiente sobre a sua vida. Tem muitas pessoas que falam assim, pastor, eu perdi a minha fé está pequena. Então presta atenção, Pedro ali, andando sobre o mar, ele começou a afundar. Mas por que Pedro começou a afundar? Ele não era de Deus? Não, ele era de Deus. É porque ele parou de olhar para Jesus. Quando você para de olhar para Jesus, você começa a olhar e perceber coisas que você não pode. Então, quando você percebe que você é um filho especial, que você precisa de Deus, que Deus te chamou, você nunca tira os olhos. Quem é o Senhor? Ele é o autor, ele é o consumador da fé. Existe um princípio fundamental, se você entender o que eu falei semana passada, e você quer dar um passo de fé na sua vida, eu quero desafiar você a incluir um princípio na sua vida, que é o princípio de ouvir. Todos nós ouvimos constantemente muitas coisas. Você ouve coisas nas suas redes sociais, você ouve coisas na televisão, onde você está ouvindo pessoas, patrão, então você está ali cercado de muitas vozes. Há muitos anos atrás, eu era adolescente e eu fui marcado por uma biografia que eu li. Era um pastor que teve uma experiência com o Espírito Santo muito profunda. Ele foi um grande mover de Deus no ministério dele. Mas ele disse que os amigos dele no ministério, eles eram pessoas naturais. Não eram pessoas famintas pela presença de Deus, pelo mover de Deus, por responder a Deus. E depois que ele teve essa experiência com o Espírito Santo, os amigos começaram a falar. Você sempre está ouvindo. Você ouve o que as pessoas falam. Que isso era besteira, que era muito tempo, que era fanatismo e tudo. E ele começou a perceber, se ele continuasse dando ouvido para essas pessoas, ele ia prejudicar o ministério dele. E ele pediu para o Espírito Santo capacitá-lo a entrar em lugares e tampar os ouvidos dele. Ele dizia que ele entrava em alguns lugares, ele não ouvia, as pessoas estavam falando, mas não, porque ele teria que conviver naquele lugar. E não queria contaminar seu coração dele. Jesus diz, bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Tem muita gente frustrada, porque você está só ouvindo frustração. Tem gente com muito medo que você fica só olhando coisas ruins na sua vida. Mas tem um princípio aqui em Romanos 10, 17, que diz assim, a fé vem. Olha que interessante, você pega um cachorro, como o cachorro vem? Você chama ele vem. Então você fala o nome de alguém, essa pessoa vem. Nós somos ovelhas, você ouve a voz do pastor, você vai. Então como que a fé ela vem? Tem um princípio. As pessoas querem conquistar, mas não têm fé. Querem andar sobre o mar, mas não têm fé. Querem prosperar, mas não têm fé. Querem crescer no ministério, mas não têm fé. Aqui tem um princípio poderoso. Lembra, minha graça te basta, mas o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então como que eu vou lidar? Olha que loucura. Se você é uma criança especial, você vai ter que falar constante, pai, me dá leite, pai, me ajuda, pai. Dependendo completamente do pai. Parece que você é uma pessoa assim debilitada, não, mas você tem favor do pai. E isso é muito mais importante do que a sua opinião, a sua reputação. O que importa é ter favor, ter colo do pai. E quando você entende que a fé, diz assim, a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Nós podemos dizer que a fé vem pelo ouvir o evangelho, ouvir o que Deus pensa a seu respeito. E você tem que tomar muito... Eu fico vendo pessoas insatisfeitas com o recurso financeiro, insatisfeito com o funcionário, insatisfeito no ministério, insatisfeito com a casa. Mas você está insatisfeito, mas o fruto é resultado da fé, porque o justo vai viver pela fé. E a fé, para você viver pela fé, você tem que aprender a ouvir ela constantemente. Eu te pergunto, o que você tem ouvido nos últimos dias da sua vida? Porque o que você tem ouvido vai formar uma identidade na sua vida. E essa identidade vai definir a sua vida. Eu não sou uma pessoa assim muito atualizada com algumas coisas que acontecem no mundo. Se eu vou dizer uma coisa para você, eu conheço gente que me falou, não, você é ultrapassado, você tem que ser atual. Mas eu olho o que Deus está fazendo na minha vida. Na vida do outro, eu estou
O outro lá está crescendo 10%, uma luta, e eu estou avançando, prosperando e crescendo. Por quê? Eu estou nadando num rio de Deus. Fé vem para ouvir. Cuidado, porque tem coisa que você ouve que atiça a sua carne. Tem coisa que você ouve que você quer bater nas pessoas. Então, decida como Jesus falou para que Maria escolheu a melhor parte. Escolha o que você vai ouvir na sua vida. Que o que você vai ouvir vai definir a potência que você vai ter de fé. Então, você vai para academia lá, eu faço academia, então tem pessoas que carregam, tem uma força maior por conta de uma decisão de fazer exercício todos os dias. Então, a sua decisão de você ouvir todos os dias o Evangelho, isso vai produzir uma potência poderosa ao ponto que você vai conseguir levantar pesos maiores. Então, se eu fosse levantar um peso muito grande lá, eu ia morrer, porque eu não tenho estrutura. Mas alguém que já está constantemente ali, naturalmente. Então, alguém que tem uma fé potencializada, ela faz coisas difíceis de uma forma assim muito fácil. Eu olhando e falando, meu Deus, parece que está leve, mas está pesado. Por quê? Porque ele tem força. Quanto mais fé você tem, quanto mais você ouve, mais você consegue ser exitoso naquilo que Deus tem para você. Não reclame dos seus filhos, não reclame da sua esposa, não reclame do ministério, não reclame de nada. Só perceba como que está a fé nessas áreas da minha vida que eu estou reclamando. E você separe textos da palavra de Deus, separe livros específicos para que você possa crescer em fé, revelação. Com certeza você vai viver dias poderosos na presença de Deus. Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo Café com Visão.